Olá, meu nome é Luiz Neto e hoje vamos conversar sobre o seguinte tema: o contador e a autogestão emocional, e buscar responder a seguinte pergunta: como aumentar a produtividade durante o isolamento? Vem comigo! O que um homem que passou 27 anos na prisão tem a nos ensinar sobre isolamento? Certa vez esse homem falou: uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma combinação formidável. E o nome deste homem foi Nelson Mandela. Seja bem-vindo a esse curso de aplicação. E por que é um curso de aplicação? Porque é esperado que tudo que você veja explicado aqui seja transferido de alguma forma para a sua vida prática. Que você possa, cada tema que seja conversado aqui, que você possa desenvolvê-lo teoricamente e de forma prática em sua vida. E o tema de hoje que vamos conversar é o contador e a autogestão emocional. E qual a pergunta que vamos buscar responder durante esse bate-papo? A pergunta é: como aumentar a produtividade durante o isolamento? Esse curso foi produzido pela empresa Gerencer e ele é patrocinado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco e foi desenvolvido com foco em contadores em seu mais amplo espectro, desde profissionais que atuam em empresas privadas até aqueles que têm seus próprios negócios. Os temas estruturais que iremos conversar são papéis sociais e seus espaços psicogeográficos, incômodos e os problemas na estrutura física, hábitos e rituais, diagnóstico de minha produtividade e produtividade versus planejamento estratégico, a relação entre essas duas perspectivas. Sobre papéis sociais e seus espaços psicogeográficos, nós podemos considerar que cada um de nós exerce vários papéis na sociedade. E muitas vezes esses papéis sociais estão vinculados a determinados ambientes específicos. Por exemplo, quando você exerce o papel social de esposo ou de esposa, você geralmente está na sua casa. Quando você exerce o papel social de consultor ou de assessor, geralmente você está dentro da empresa de um cliente. Quando você está exercendo um papel social de sócio ou sócia, você está exercendo este papel dentro da sua própria empresa. Então, e o que é que a gente pode interpretar disso? É que em cada um desses ambientes existem memórias e emoções vinculadas. E o que é que está acontecendo durante esse isolamento é que você foi convocado a viver com todos esses papéis sociais no mesmo ambiente. Então, dentro da sua própria casa, você está sendo sócio, consultor, esposo que já era cristão, ou espírita, ou católico, da forma como você quiser definir esse seu sistema de crenças, como filho, como irmão. Por exemplo, você pode ser casado hoje e estar lidando com seus pais através de videochamada. A emoção que você vivia quando estava na casa dos seus pais, agora está dentro da sua casa também. Existem os pontos positivos e os pontos que trazem dificuldades durante a nossa rotina. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o seu relacionamento com o seu sócio não estava andando bem antes do início do isolamento. E o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido está excelente. E aí você está no seu quarto com sua esposa ou marido conversando, assistindo ou qualquer outra atividade e de repente você recebe uma ligação do seu sócio e vocês começam a discutir e num clima bastante fervoroso sobre as estratégias de como manter ou desligar seus funcionários.
e aquilo lhe causa uma sensação desconfortável e imediatamente após encerrar a ligação, o seu marido ou a sua esposa faz uma pergunta e toda aquela energia é descarregada em cima daquela pessoa que não tinha nada a ver com a história. Então, qual é a sugestão para que a gente possa buscar um equilíbrio nessa convivência com todos os papéis sociais e essas pessoas que não estavam nesses outros papéis? A minha sugestão é que você pegue um papel, você desenhe os cômodos da sua casa e você defina em que cômodo você vai lidar com cada papel social. Por exemplo, vamos imaginar que você é consultor e você tem uma garagem. Todas as vezes que você for falar sobre consultoria com seus clientes, você se dirige à garagem e faz essa atividade lá. Vamos imaginar que você tem suas devocionais de fé, de crença, e aí você escolhe a varanda para viver esse momento espiritual. Vamos imaginar que você quer ter reuniões diárias, periódicas ou semanais com seu sócio ou sócia. Você pode escolher uma ferramenta tecnológica para isso, e não o celular, e sim uma videochamada para poder ver o outro. Aí você estabelece que com o sócio é o Zoom, com a sua equipe pode ser o WhatsApp ou pode ser o Hangout. O importante é que você busque fazer esse redirecionamento de papel social a um espaço que a gente chama de espaço psicogeográfico. Nesse espaço psicogeográfico vão ter memórias, emoções, que a gente chama isso de âncora. Ou seja, esses espaços geográficos, eles vão ficar ancorados com as emoções que você vive em cada um desses papéis. O segundo item do que a gente vai tratar são os incômodos e os problemas de estrutura. Você provavelmente já se pegou ouvindo rangido de porta, torneira vazando, lâmpada queimada ou piscando, resistência de chuveiro queimada. Provavelmente um dia frio você quer tomar um banho morno quente e justamente naquele dia a resistência está queimada, barulho de vizinhos. Antes do isolamento, você saía de casa logo cedo e voltava no meio da noite. Então, o rangido de porta praticamente não afetava a sua produtividade profissional. Torneira vazando, você acabou se acostumando. Lâmpada queimada, você dá um jeito, pega a luz do celular, rapidamente você vai naquele local resolver. A resistência do chuveiro era só pedir para alguém providenciar, coisa prática, alguém poderia vir e consertar, que hoje está um pouco mais complexo. E os barulhos dos vizinhos que você não lembrava que existia durante o dia. Aí tem incômodos e problemas de estrutura. Isso é um item que faz com que você perca o foco naquilo que você está fazendo, até que você comece a apagar essas informações que chegam ao seu cérebro. Então, como sugestão, buscar resolver de forma mais rápida possível cada um desses itens para diminuir esses impactos. E olha que eu nem estou colocando aqui os incômodos comportamentais. Por exemplo, crianças muito pequenas que não estão acostumadas com sua presença durante o dia, querem aproveitar. E o outro aspecto é que essas próprias crianças estão sem atividade de rotina. Elas estão perdendo o senso do que é hora de brincar, hora de estudar, hora de estar com os pais, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, se o seu incômodo for questões físicas, de estrutura física, você pode de imediato mandar consertar ou mesmo consertar. E se for de questões comportamentais e em relação à sua família, talvez um diálogo, uma conversa possam lhe ajudar nesse aspecto. Então, nesse momento você pode dar uma pausa nesse vídeo e escrever todos os incômodos que você consegue lembrar
para que você crie um pequeno plano de ação para resolver cada um deles, ou solicitar que alguém resolva, porque você está em casa com vários papéis sociais, como vimos antes, e também convivendo com esses incômodos que você quase não percebia, porque só chegava em casa à noite. O terceiro item é o que a gente chama de hábitos e rituais. Normalmente, você tinha as suas rotinas diárias pré-estabelecidas. E parece uma bobagem. E nesse momento de isolamento, esses hábitos eles podem estar disfuncionais. E a gente chama de hábitos e rituais porque é necessário reprogramar, restabelecer essas informações no seu cérebro. Por exemplo, que horas você está acordando durante o isolamento? Que horas você... o hábito é a hora de acordar e qual é o ritual que você está estabelecendo para isso acontecer? O que é que acontece depois que você abre o olho? Continua como antigamente ou aconteceram coisas diferentes? Por exemplo, os seus filhos estão dormindo com vocês durante esse período, eles estão acordando muito cedo e vindo para a cama de vocês, vocês acabam tendo uma outra estrutura para redimensionar. Então, da mesma forma que você tem o hábito de acordar no mesmo horário, você também tem determinados rituais que acontecem com esses hábitos. Por exemplo, antes do isolamento, você acordava, se espreguiçava, colocava o pé nas sandálias e ia para o banheiro e depois saía de lá, tomava um copo d'água e ia gerenciar outras atividades. Esse ritual ainda é o mesmo? Talvez o ritual que tenha sido mais afetado é o ritual de ir ao trabalho, que inclusive esse seu trabalho pode estar sendo no seu quarto e você, dependendo do tamanho que é a sua residência, você apropriou o seu home office dentro do seu próprio quarto. Minha sugestão é que você, nesse momento, possa fazer esse deslocamento para outro cômodo da casa, para que você não seja tentado a passar horas e horas e horas e madrugadas trabalhando, afetando a sua qualidade e resistência física. E isso afeta a imunidade, e sabemos que um dos aspectos que concorrem com o adoecimento é a nossa imunidade. Então, reflita e pense se você está criando um ritual para iniciar o trabalho. Um ritual, por exemplo, você acorda, toma café da manhã, toma um banho antes, e aí quando você vai para a sua mesa de trabalho, você pode ir com o celular na mão esquerda, um copo de água, um café na mão direita, para que todos os dias você possa fazer da mesma forma, enquanto esse isolamento acontece, para que o seu cérebro ele precise gastar energia, ele foca em gastar energia em outras coisas, e não em busca de estabelecimento de hábitos e rituais. Outro item importante que a gente reflete é programar as paradas. Provavelmente no ambiente profissional o seu corpo já estava acostumado à hora do cafezinho, à hora da água, à hora do banheiro, e ao vir por isolamento você acaba perdendo essas conexões com o tempo. E é também importante, se nesse momento você está tendo essa dificuldade, utilize o celular para estabelecer os horários. Por exemplo, comece com a rotina de 50 minutos, com 10 de descanso, para você beber água, conversar com alguém em casa, e você já se restabelece depois desses 10 minutos. O intervalo do almoço, é importante que você se alimente. E quando a tarde vai chegando, é importante que você estabeleça o horário, ou seja, o hábito e o ritual de encerrar o seu trabalho. Como é que você sabe que você encerrou o seu trabalho? Você desliga seu computador, você abaixa a tela, você fecha a agenda, fecha o caderno,
desliga o celular da empresa, por exemplo, se você tiver com essa demanda, é para você refletir e pensar como você estabelece essas rotinas. E, além dessas rotinas, como são esses rituais. E o do encerramento de trabalho, ele é fundamental. Porque vamos imaginar que você negociou com toda a sua família que ou sua esposa, ou seu marido, manter-se as crianças fora daquele ambiente que você estava trabalhando e precisando se concentrar principalmente nessa atividade de contabilidade. E aí, 9 horas da noite, seus filhos pequenos querem ir conversar com você e você está lá porque você não deu pausa, você está cansado, você não está conseguindo raciocinar direito e começa a entrar o estresse. Então é fundamental que você programe as paradas, inclusive em que momento do dia você vai encerrar o seu trabalho para dar atenção às pessoas que você ama. Ah, Luiz, e o excesso de demanda que está acontecendo? Faz o seguinte, dá uma pausa noturna, dá atenção ao seu cônjuge, dá atenção aos seus filhos. Quando eles deitarem para dormir, você faz mais 1 ou 2 horas de atividade para entregar o que você busca, principalmente se você é um empreendedor, um empresário, porque a sua família está com você em casa e você não está presente. Então, fica a sugestão. E o 5º item é o ritual para você ir dormir. Como é que você começa a sua reintegração? Reintegrar significa repor as energias. Como é que você faz como é que está o seu hábito e o seu ritual para ir dormir? Você simplesmente abaixa a tela do computador, deixa o celular ligado ao seu lado e deita na sua cama, do jeito que com a mente que você está. A minha sugestão é que, especificamente para dormir, você comece o ritual 40 minutos antes. Desliga seu computador, revisa seu WhatsApp ou seus e-mails, desliga ali, coloca no modo avião e começa a fazer o seu ritual de dormir. Escovar os dentes, colocar uma roupa mais confortável, uma sandália mais confortável, tomar um chá, comer alguma coisa e dormir. Esses rituais são simples e são fundamentais para que você possa atender às demandas do seu relógio biológico. Agora vamos para o nosso 4º tema, que é diagnóstico de minha produtividade. Vão ter aqui algumas perguntas para provocar você a refletir como você está vivendo durante esse período de isolamento. Eu compreendo e acompanho contadores e a quantidade de demanda aumentou, as variações de legislação também aumentaram muito e os clientes estão muito confusos e utilizam vocês como centro de referência. Espero que você compreenda que essas perguntas são provocativas para que você reflita se você está como você está agindo e se você está agindo como você quer. Então a primeira pergunta que aparece é a seguinte: você está agindo com integridade? Integridade é quando você tem uma comunicação, uma ação e uma reação integrada com o que você deseja. Por exemplo, você está dizendo para os seus clientes, ou para seus filhos, ou para o seu esposo, ou para a sua esposa, que vai fazer alguma coisa e não está fazendo? Isso é integridade. E as reflexões, você está sendo íntegro com seus clientes, com a sua família, com você decidiu que ia dormir
tal horário e veio um pensamento e lhe desconectou dessa decisão e você acabou falhando com você mesmo, isso causa uma sensação de improdutividade, porque você acaba não conseguindo acompanhar o resultado do trabalho que você está fazendo, porque você começa a ficar com a sensação que tudo está atrasado ou você não está conseguindo cumprir com as coisas que você falou. É fundamental que você, como um primeiro aspecto da sua produtividade, perceba se você está agindo com integridade, principalmente com você mesmo. A segunda pergunta é: você planeja a rotina do seu dia? Esse planejamento está escrito em algum local? Ele está como um checklist ao lado da sua mesa ou do seu computador, visível para você ter o prazer de marcar que concluiu aquelas tarefas planejadas? Se está escrito por ordem de importância, o que de fato é importante e, se for feito, vai causar mais impacto na vida dos seus clientes, da sua família e na sua vida. Ou você está agindo somente através do incêndio, ou através daquele cliente que fala mais alto, que é mais insistente, ou aquele filho que consegue se sobrepor à atenção que você merece dar para o seu cônjuge. Então, se você planeja como vai ser o seu dia, e aqui eu quero deixar claro que existem urgências que aparecem. Agora, se tudo for urgência, você certamente não vai conseguir concluir todas e vai terminar o dia achando que você é um incompetente. Porque você vai analisar que deixou de fazer 3 coisas e vai esquecer de analisar que você fez 27 coisas. Então, você só deixou de realizar 10%. Por ser tudo urgente, você acaba focando naquilo que, para aquela pessoa que você não atendeu, você falhou. Então, observe se você está tendo o hábito de planejar o seu dia. Isso vai favorecer a você estabelecer todos os seus rituais, vai favorecer você conversar com seu sócio, com a sua equipe, com seus parceiros, com o seu cônjuge, com seus filhos, porque você vai ensinando as pessoas a restabelecer as suas rotinas a partir do momento que você estabelece a sua. Você classifica as suas atividades como estratégicas, rotineiras ou urgentes? Porque existem atividades que, se você fizer e ela impactar mais pessoas, ela provavelmente é uma atividade estratégica. Por exemplo, uma situação onde você tem um erro na planilha e você está calculando todos os tributos de todos os clientes de forma equivocada e está tendo que corrigir na mão. Se você define que você vai corrigir aquela planilha para que os cálculos sejam feitos de forma automática, ela é uma atividade estratégica. Rotineira, checklist de rotinas. Por exemplo, os clientes receberam a documentação que era para ser enviada, os clientes enviaram a documentação que eu deveria receber. Você criando checklist de rotina vai ajudar bastante. Você disse, você só cria ele uma vez no Word ou no Excel, imprime várias cópias e vai marcando de forma manual mesmo. É desnecessário ser algo sofisticado. É importante que seja prático para que você execute. E tem as questões urgentes. Se aquelas 3 que você não fez ontem realmente forem urgentes, coloque elas como prioridade para o próximo dia e vá descansar, vá dormir. Você delega atividades, ou você é uma pessoa centralizadora? Por exemplo, como você se relaciona com os seus parceiros, com seus clientes, com a sua equipe, com seu chefe, com seu subordinado?
Como é que você está vivendo isso? O medo ou a tensão dos últimos dias tem feito você centralizar atividades que você poderia ter delegado? Essa é uma boa reflexão. E talvez esse seja o momento de treinar as pessoas para que você possa pensar melhor sobre como melhorar a sua produtividade. E aí vem uma quinta reflexão. Dê uma nota para a sua produtividade, de 0 a 10. Quanto você está se sentindo produtivo nos últimos dias, durante esse isolamento? E quando você pensar nessa produtividade, você pode fazer subanálises. Por exemplo, eu estou produtivo no meu papel social na minha casa, eu estou produtivo no meu papel social profissional, eu estou sendo produtivo comigo mesmo. Você pode criar 5 categorias e dar uma nota para cada uma delas. Vamos imaginar que você está sendo um excelente pai e não está conseguindo dar atenção à sua esposa ou ao seu marido. Aí o que é que você faz? Provavelmente você vai perceber que nessa régua de análise você deu uma nota 7. Você já coloca dentro do seu planejamento para que no próximo dia você possa ser uma pessoa mais atuante nesse aspecto. Nessa questão você pode fazer dessas duas formas. Você enxerga a produtividade de uma forma global ou você vai enxergar a produtividade de forma específica. Separa aqueles papéis sociais que a gente conversou no início e dá uma nota para cada um deles. Em que papéis sociais eu estou sendo mais produtivo e em que papéis sociais eu estou sendo menos produtivo. Isso vai lhe dar muita ferramenta e muita oportunidade de melhoria dentro das sensações que você está sentindo no dia a dia. E chegamos à produtividade em relação ao planejamento estratégico. Ô Luiz, tem a ver esses dois temas? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta no final. Eu peguei um modelo de planejamento estratégico para que a gente possa analisar se é possível conectar esses dois temas. Qual é a sequência do planejamento estratégico? Primeira coisa, identifique ou defina a sua identidade organizacional. Ou você pode pegar de uma forma global, identifique a sua identidade profissional, pegue um papel social específico e aplique essa sequência. Você pode também defina a sua identidade como pai. Isso se aplica com qualquer estrutura, basta que você crie submodelos. Então, defina a identidade organizacional ou profissional. E o que significa isso? Missão, visão e valores. Missão é como é que você vai utilizar aquilo que você sabe fazer. Se você é contador, provavelmente você tem grande capacidade de análise, de síntese e de processamento. Então, você vai pensar e definir como você vai colocar isso em prol do outro, em prol dos seus clientes, em prol de você mesmo. Visão é aonde você quer chegar, bastante simples. Aonde eu quero chegar como um contador, em que estrutura eu almejo chegar. E valores, quais são os valores que vão direcionar meus comportamentos como contador. Provavelmente você vai colocar como valor seguir a legislação para proteger o seu cliente. Isso pode ser um valor, proteção. Então, depois que você passa por essa identidade profissional, vamos abrir um parênteses e fazer a identidade como um pai. Qual é a sua visão? Que eu possa contribuir para que meu filho ou meus filhos se tornem adultos saudáveis, de forma comportamental e física. Beleza, isso aí é sua visão, sua missão. Colocar à disposição deles
a forma como eu vejo o mundo, para que com isso eles possam se orientar em seu crescimento intelectual. Vamos imaginar que isso aí é a sua missão. E seus valores, aí como pai: proteção, direção, respeito, integridade. Então você cria também essa lista para que você possa estudar aquele papel social. Eu sugiro que, para efeito de prática, você escolha um papel social para fazer a sua análise estratégica. O segundo item é: conheça o seu público-alvo. Por exemplo, você tem seus clientes mapeados? Quais são os seus clientes mais rentáveis? Quais são os seus clientes que dão mais trabalho? Quais são os seus clientes que têm grande possibilidade de não honrar com os vencimentos acordados em contratos? Quais são os seus clientes que você pode ser mais flexível nesse momento porque eles têm demanda menor? E tudo isso são variáveis de consequência por você conhecer o seu público-alvo. A análise de ambientes internos e externos é a nossa matriz SWOT. Quais são os seus pontos fracos, que provavelmente estão mais evidentes agora? Quais são os seus pontos fortes, que são eles que vão manter você na direção que você deseja durante esse momento de isolamento? Quais são as ameaças além do coronavírus? Quais são as oportunidades que você tem de gerar novos serviços, novos produtos dentro da sua organização, mesmo como funcionário ou como empregador? Tudo isso são aspectos que você pode utilizar. Nesses 3 primeiros itens, só o fato de vocês colocarem ele no papel, vocês vão criar uma estrutura que vai direcionar você a ser uma pessoa mais produtiva. É muito natural isso acontecer. Porque se você sabe para onde você quer ir, você sabe quais são os recursos que você vai utilizar, você sabe os valores que você vai usar para definir, para lhe ajudar a tomar decisões. Você conhece como é o comportamento do seu cliente e a capacidade financeira e de demanda deles. E você sabe qual é o seu ponto forte, seu ponto fraco, quais são as oportunidades que estão disponíveis para você e ameaças. Você vai com certeza se tornar mais produtivo, porque você vai se tornar mais assertivo. Cada ação sua vai gerar mais resultados, porque ela vai estar focada naquilo que você deseja e não ficar recebendo demandas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. 3 clientes pedem a mesma coisa para você. E tem um que é um cliente premium, um cliente muito bom, e o outro é um cliente problemático. E você só pode atender a um deles. Quando você conhece o perfil do cliente e você pega lá: poxa, esse cliente eu classifiquei ele como um cliente nota 8, esse aqui eu classifiquei como um cliente nota 5, esse aqui eu classifiquei como um cliente nota 10. Poxa, nesse momento de crise, com quem eu posso contar mais? Qual é o cliente que vai aceitar que eu entregue em atraso? Qual é o cliente que vai aceitar e vai permanecer comigo se eu pagar uma multa porque está dentro da minha atividade? Então, quando você conhece o seu cliente, você sabe qual é o cliente mais flexível, e isso faz com que você tome decisões dentro da sua rotina e se sinta mais produtivo. O 4º item do planejamento estratégico, voltado fundamentalmente à produtividade, é estabelecimento de metas. Qual é a sua meta mensal, semanal e diária que você deseja atingir? Que objetivos você tem buscado para a sua vida, para a vida da sua empresa, para o seu trabalho? Quando você estabelece metas e objetivos, você diminui os temas que ficam tirando a sua concentração, porque você sabe que você está focado em entregar aquele resultado. Qual é o resultado que você espera de você profissional em relação aos seus clientes? O que você quer ouvir? O que você quer entregar? O que você deseja? Resultado financeiro? Beleza, é necessário que você conheça seu público, seus clientes, para que você possa ver rentabilidade, para que você possa ver
se aquele está dando retorno, qual é a dimensão que eu construo a minha equipe para atender aquele cliente. Então, se você quer rentabilidade do seu negócio, é necessário que você saiba que rentabilidade você deseja. Depois que você estabelece as metas, você vai estabelecer as estratégias. Quais são os grandes movimentos que você vai fazer para alcançar esse resultado? Você vai ter que mexer com gente, com finanças, com tecnologia, com família. Então você vê quais são as áreas que vão entrar nessa dança, se assim a gente pode chamar, e cada uma dessas áreas que você vai mexer para atingir suas metas, a gente vai chamar de estratégias. Porque depois que você definir, por exemplo, que você vai mexer com tecnologia, você vai definir o plano para que aquela alteração na tecnologia que você deseja para atingir sua meta seja executada. E aí o plano é específico. Eu vou contratar alguém para analisar se meu computador realmente ele suporta a minha atividade profissional. Como é que eu faço para fazer essa troca, se é mais memória, se é mais placa, se é realmente trocar o meu computador, porque eu gasto 15 minutos para ele ligar por dia e eu fico esperando na frente dele, colocando aquela energia toda em cima daquele tempo, porque quando você tinha condição de comprar o computador, você não tinha meta, então você desviou aquele recurso para outro fim, que não era tão importante, porque quando a gente não tem meta, a gente não gerencia. Então você elabora seu plano de ação e vai para a prática. Talvez seja a ferramenta mais poderosa da produtividade, seja a elaboração dos seus planos de ação. E por fim, depois que você define sua meta, em que áreas vai mexer, plano de ação ativo, monitorar e avaliar os resultados. Como você tem terminado os seus dias? Coisas específicas. Por exemplo, você está bebendo água? Todo o metabolismo do nosso corpo funciona em meio aquoso. Se você está passando muito tempo sentado, o sangue não está circulando corretamente. E se você não está bebendo água, aí o estado é crítico. E isso é um indicador importante para você verificar durante o dia. Então, se você seguir essas 7 etapas do planejamento estratégico focado em um papel social, provavelmente que você vai utilizar seja o profissional, você vai aumentar a sua produtividade. Isso é uma consequência natural desse processo. E assim a gente conclui os 5 temas estruturais deste curso de aplicação. Então, vamos fazer um apanhado geral. Nós falamos sobre os papéis sociais, ou seja, os papéis que você exerce na sociedade, o impacto desses papéis nos ambientes em que você os aplica, a consequência do isolamento que fez com que todos esses papéis sociais ficassem no mesmo local físico, e isso desfaz rotinas, causa conflitos, gera tomadas de decisões que você naturalmente faria com um papel social sobre tomar essa decisão sobre efeito de outro papel social. A gente falou sobre os incômodos que você habitualmente não notava dentro de casa, com problemas de estrutura física e problemas comportamentais seus para com as pessoas que você ama e as questões comportamentais dessas pessoas que você ama em relação a você. Nós falamos sobre os hábitos e os rituais. É importante restabelecer a rotina. O seu cérebro, ele gasta menos energia quando ele entende como a rotina está funcionando. Se você está meio atabalhoado com as suas rotinas, você está gastando mais energia do seu cérebro e no final de um dia, esses gastos de energias adicionais vão trazer uma sobrecarga sobre você e a sua produtividade
tende a diminuir a cada momento do dia com esse adicional de ausência de rotina e de rituais. Fizemos uma análise sobre como você se enxerga diante da sua produtividade, aspectos como definição de prioridade, a questão da integridade. Depois a gente se debruçou sobre a produtividade e o planejamento estratégico. Depois que você estabelecer o seu planejamento estratégico sobre um dos papéis sociais que a gente conversou e talvez você escolha o papel profissional, você vai ter todas as ferramentas necessárias para manter o seu foco e alcançar o seu resultado. Lembre-se que você é um ser humano sistêmico e que você está envolvido com várias pessoas, com vários seres vivos. E é fundamental que você tenha essa coerência comportamental. Aqui embaixo, você deve estar vendo num tamanho um pouco maior, está o meu contato de celular, meu contato de e-mail, meu contato de Instagram, meu contato do Telegram. Eu quero me colocar à sua disposição. Caso você deseje esse material que eu acabei de apresentar para você, eu posso enviá-lo por e-mail. Caso você deseje ajuda com alguma ferramenta para implantar algum desses itens, você me envia um e-mail explicando qual é a sua necessidade e dentro dos meus recursos de arquivos eu vou localizar aquele que mais se aplica para a sua demanda. Pode me procurar. Como eu disse antes, eu apresentei somente meu nome é Luiz Neto, eu sou formado em administração, tenho um MBA em finanças e controladoria, eu sou técnico em contabilidade, então eu compreendo bem o que vocês estão passando. Trabalhei 18 anos na área financeira. Também tenho algumas formações em processos terapêuticos e programação neurolinguística, e hoje faço curso de formação em psicologia. Então, alguns aspectos que eu trouxe aqui são comportamentais e como utilizar esses papéis sociais e essas mudanças comportamentais durante esse isolamento foi o que eu quis buscar apresentar para vocês. E responder aquela pergunta: como aumentar a sua produtividade em tempos de isolamento? Então, fica aqui as sugestões. Quero agradecer a sua atenção até esse momento. Estou colocando minhas informações de contato para que você possa contar comigo. Provavelmente esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Eu vou colocar essas informações de contato e, se porventura encontrar links disponíveis com alguns materiais, eu vou também distribuir lá aqui embaixo no YouTube. Então, concluímos por aqui. Eu estou à sua disposição e até a próxima.